A nome legal do presente, o vereador Thiago Neto, prefeito da Bíblia Provar. Boa noite a todos. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos, que em torno deles habitavam e os adoravam, provocando assim a ira do Senhor. Palavra do Senhor. Próxima primeira, secretário, faça a leitura da ata da reunião pública. Ata da sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2025, aos 13 dias de agosto de 2025, no Salão 9 do Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade. Havendo número legal, o senhor presidente deu aberto de trabalho, na ausência do vereador Diego Simões de Lima Salgado, primeiro secretário do vereador Tiago Neis Paulo, segundo secretário, nomeou o vereador Hamilton Mendes Henrique, primeiro secretário ad hoc. Prosseguindo, passou-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a ata da sessão ordinária do dia 4 de agosto e as atas sintéticas do dia 6 e 11 de agosto, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foram aprovadas unanimidade. Na sequência, passou-se a leitura do expediente, constatou os processos número 74 de 25, na fase executiva 15 de 2025, projeto de lei 13 de 2025, denomina Roberto de Souza Betinho, a praça que menciona e das outras providências. Continuando o trabalho, passou-se as pequenas comunicações, como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou o dia, como não havia matéria para ser apreciado no ano dia, o senhor presidente adiantou que o processo 74 de 2025 seria apreciado na sessão posterior. Não havendo mais nada total, o senhor presidente registrou a presença do vereador Sérgio Nepomuceno Santos Souza, Luiz Mendes Henrique e Luiz Alberto Carias. Lida a ata e coloca em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito da votação, o vereador que for a favor, permanecer sentado, for contrário, como for. Aprovado por unanimidade. Próximo primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Oi. Projeto de lei número 11 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que subscreve, apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Denomina Luzia Scheffer de Lima a via pública que menciona, artigo 1º, fica denominada Rua Luzia Scheffer de Lima, a via pública localizada em Afonso Arinos, segundo distrito do município, com 156 metros de extensão por 4 metros de largura, a qual tem início em área de quem de direito, nas coordenadas geográficas S, 22 graus, 00, 28 e O, 43 graus, 19, 26, 11. E término também em área de quem de direito for, nas coordenadas geográficas S, 22 graus, 0, 28, 98 e O, 43 graus, 19, 28, 87. Artigo 2º, essa lei entra em vigor data de sua publicação. Justificativa, Dona Luzia Scheffer de Lima, homenageada pela presente iniciativa, que inclusive oficializa a denominação daquele logradouro. Nasceu em 1933, em Belmiro Braga, Minas Gerais, vindo a fixar-se em Afonso Arinos aos 12 anos de idade, indo trabalhar em estabelecimentos rurais locais. Lavadeira de profissão, desde a tenra adolescência, na sede do 2º distrito do nosso município, criou raízes mais profundas, constituindo família, indo resistir na Vargem, do mesmo distrito, onde nasceram 10 filhos, cada um deles carregando um terro do firme exemplo materno. Viúva, Dona Luzia manteve-se firme com a matriarca da família, rodeada de memórias e pelos filhos e netos, vivendo na simplicidade honrada. Era daquelas mulheres ímpares, que não precisavam levantar o tom de voz para ensinar, que amavam com os olhos e cuidavam com os gestos. Aos 86 anos despediu-se da vida como nela viveu, em paz, legado exemplar, marcante de mãe e mulher de fé, afeto e coragem. Comandante Olívio Gaspariano, 18 de agosto de 2025, Rosiléia Gama, vereadora. Projeto de lei 12,
2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a prioridade do pagamento de precatórios judiciais pelo poder público municipal e das outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida no âmbito municipal do Comendador Luiz Floriano a prioridade no pagamento de precatórios judiciais devido pelo poder municipal e suas autarquias, observados na norma do artigo 100 da Constituição Federal para credores com idade igual ou superior a 60 anos, credores portadores de doenças graves ou com deficiência assim definidos em lei, servidores públicos municipais ativos e inativos, bem como pensionistas, quando o crédito decorrer de vínculo funcional ou previdenciário com o município e suas autarquias. Inciso 1º, a prioridade será aplicada até o limite do valor definido em lei federal para a requisição do pequeno valor RPV, observado o disposto no artigo 100, inciso 2º da Constituição. Se o segundo valor excedente ao limite referido no inciso 1º, permanecerá na ordem cronológica de pagamento dos precatórios, observando a prioridade para os saldos remanescentes. Artigo 2º. Os precatórios enquadrados como prioritários no termo do artigo 1º deverão ser pagos no prazo máximo de 180 dias, contados da data de expedição da requisição pelo tribunal competente. Artigo 3º. A comprovação da condição prevista no inciso 3 do artigo 1º far-se-á mediante a apresentação de documento funcional expedido pelo órgão competente para a administração pública municipal. Artigo 4º. Essa lei não afasta as demais prioridades já previstas na legislação federal e estadual, devendo ser aplicada de forma complementar. Artigo 5º. As despesas recorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementares, se necessário. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Justificativa. O projeto de lei como objetivo ampliar a proteção jurídica e financeira e determinados credores do precatório no âmbito municipal, acrescentados aos beneficiários prioritários, já previsto constitucionalmente como idosos e pessoas com deficiência. Os servidores públicos municipais, ativos e inativos, além de pensionistas, quando a dívida judicial tiver origem em vínculo funcional ou previdenciário com o município. A inclusão de prazo máximo de 180 dias para pagamento garante maior efetividade ao direito, evitando atraso injustificado, assegurando o caráter alimentar em muitos desses créditos. Essa medida, além de justa, preservará a dignidade do credor, fortalecer a confiança na administração pública. Considerando que o servidor é a base da prestação dos serviços municipais, nada mais justo do que assegurar que seus direitos reconhecidos judicialmente sejam pagos com prioridades e celeridades que merece. Comendador Luiz Gasparian, 18 de agosto de 2025. Leonardo Marinho Reto, vereador. Passamos agora para a pequena comunicação com o vice-vereador Leonardo Reto, ocupa a tribuna. A todos, boa noite, presidente, boa noite, nossos colegas. O projeto de lei que eu coloquei na casa nada mais é do que já tem a prerrogativa dos idosos acima de 60 anos, deficiente físico, mas é mais uma defesa do funcionalismo público, presidente, que muitas das vezes entra com processo judicial, né, e tem ali a expectativa de recebimento, fica vários anos ali esperando e quando sai, acaba caindo no precatório judicial e muitas das vezes sem saber até quando vai receber. Então, na verdade, o projeto de lei garante que o funcionalismo público, seja ativo ou inativo, que ele seja minimamente pago aí com 6 meses depois da ordem judicial, né, de passar por todos os trâmites, a justiça mandou. Eu acho que 6 meses é um tempo considerável que o governo pode se programar, a Secretaria de Planejamento se programar para fazer o pagamento, né? Eu acho que o funcionário público ele gera essa expectativa do recebimento, passa por todo o trâmite judicial que já é moroso no Brasil, e aí depois de batido o martelo, ainda fica na expectativa de receber. Então o projeto de lei fala
justamente sobre isso. E aí eu queria aproveitar, presidente, eu vou deixar uma cópia com Vossas Excelências, referente ao projeto que eu pretendo trazer na quarta-feira, que é sobre as emendas impositivas nossas. Eu acho que todas as câmaras já têm isso aí, eu acho que é uma forma de cada vereador prestigiar o projeto ou o bairro. Assim. Eu coloquei ali, é uma pena que o líder do governo não está, mas eu coloquei ali 5%, mas isso pode ser conversado com o governo, ver qual o percentual melhor que enquadra, mas eu acho que cada vereador é interessante, porque cada vereador consegue atender a demanda do seu bairro, da sua UBS ou do seu projeto em si, e não impacta em nada no orçamento, a não ser o direcionamento de cada parlamentar para participar do orçamento do município. Então, assim, eu vou deixar uma cópia para que os novos vereadores dêem uma olhada, se todo mundo concordar, a gente traz para que o presidente encaminhe, se achar assim por direito. Tá bom? Boa noite, obrigado. Posso, meu secretário, fazer o processo 074. Parecer número 71, 2025, processo 74, 2025, relatório, mensagem do Executivo 15, 2025, projeto de lei 3, 2025, que denomina Roberto de Souza Betinho a praça que menciona das outras providências. Voto relator. Como projeto em exame, se reporta em plano de legalidade, aprova o voto do envio e apreciação do plenário, mandador Luiz Gaspariano, 2 de agosto de 2025. Luiz Alberto Farias, relator. Conclusão, a Comissão de Justiça e Redação, reunida nessa data, aprova o voto do relator, transformando em parecer comendador Luiz Gaspariano, 2 de agosto de 2025. Tiago Frederico Maia, vice-presidente. Parecer 24 de 2025, processo 74 de 2025, relatório, mensagem do Executivo número 15 de 2025, projeto de lei 13 de 2025, que denomina Roberto Souza Betinho a praça pública menciona das outras providências. Voto relator como projeto em exame do projeto de plano de legalidade, para o senhor enviar a apreciação do plenário, comendador Luiz Gaspariano, 2 de agosto de 2025, Luiz Alberto Farias, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunindo essa data, aprova o voto relator, transformando em parecer, comendador Luiz Gaspariano, 2 de agosto de 2025, Tiago Frederico Maia, presidente, Tiago Neus Paulo, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, parecer 17 de 2025, processo 74 de 2025, relatório, mensagem do Executivo 15 de 2025, projeto de lei 13 de 2025, que denomina Roberto Souza Betinho a praça pública que menciona das outras providências. Voto relator como projeto em exame, se reveste plano de legalidade, aprova o seu envio por apreciação do voto plenário, número do Gaspariano, 18 de agosto de 2025, Luiz Roberto Farias, relator. Conclusão, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunindo essa data, aprova o voto relator, transformando em parecer comendador Luiz Gaspariano, 18 de agosto de 2025, Tiago Frederico Maia, presidente, Rosileia Gama, membro. Emenda do projeto. Não. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito de votação. Vereador, por favor, permaneça sentado. Por contrário, que lhe ter. Aprovado por unanimidade. Próximo dispositivo. Pedido concedido. Próximo mês secretário faz leitura do processo. Projeto de lei número 13, de 3 de agosto de 2025, denomina Roberto Souza Betinho a praça pública que menciona e das outras providências. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador, por favor, permaneça sentado. Por contrário, que lhe for. Aprovado por unanimidade. Na segunda-feira, nós vamos votar esses dois projetos. 012, na segunda. 012 e 011. Não havendo mais nada tratado, vamos encerrar a sessão de hoje e até quarta-feira, se Deus quiser.